Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isto disse. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 40, 3-7. Jesus Cristo, homem, para a glória da verdade de segundo Adão, homem em carne, nascido de mulher, não tendo aprendido letras, chamado Nazareno, pobre, filho adulterino, pedra de tropeço, rocha de escândalo, sinal de contradição, amigo de pecadores e de publicanos, na mais absoluta verdade do ser homem, na condição de homem, em tentação de homem, tendo vencido seu oponente com palavras que foram dadas ao homem, esteve 40 dias e 40 noites no deserto. Ali estava aquele segundo Adão a vencer o mal com toda a palavra que sai da boca de Deus. Na verdade, todas as respostas que foram dadas ao tentador foram palavras que ao homem fora concedido dar, hoje e sempre. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, venceu ao maligno com o sopro da palavra que saiu da sua boca, na condição verdadeiramente absoluta de homem. Aleluia! Lucas 22, 64. A voz do bom pastor. Estamos avisados e convidados a voluntariamente andar no caminho aberto pelos passos de Jesus. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem, e de maneira nenhuma seguirão a voz do estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Mas uma hostil multidão o acompanhou e lhe seguiu em perseguição sutil para lançá-lo do precipício abaixo. Rebanho ameaçador, não em pacto nem em paz. Mas nós também estamos sujeitos a esses abismos congregacionais dos que nos acompanham, mas não nos seguem. A verdade de permitir que o joio cresça juntamente com o trigo até que chegue o dia da separação pode gerar uma multidão que ameaça precipitar no abismo. O bom pastor avisou antes. Lucas 4, 29. Não acreditaram. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Que se em Tiro e Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. E, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria e a seus irmãos
Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Mateus 13, 58, Lucas 10, 13. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. João 6, 58 a 63. Falando para a geração ingrata e perversa, Jesus Cristo disse: E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir que vós ouvis e não o ouviram. Mateus 13, 14 a 17. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Respondeu-lhes Jesus: Já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. E o pastor, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. João 8, 3, João 10, 4 e 5, João 10, 25 a 28. Ser aborrecido de todos. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por isso, não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Tito 3, 9 a 11. Levantaram o calcanhar contra ele. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Na atualidade, assim como alguns aborrecem os judeus sem motivos pessoais e sem causa justificável, mesmo sendo uma situação inexplicável, as Escrituras nos apontam as raízes desta rejeição e aborrecimento que também faz sofrer a Cristo. Há quem não entenda o que falou o Senhor chorando sobre Jerusalém e a sua paz tão pedida nos Salmos. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste.